porque a Coca-Cola é todos os anos associada ao símbolo do Natal. Porque quando pensamos em minimalismo e inovação, lembramos da Apple. Quando a gente quer ser nostálgico e voltar a ser criança, a gente assiste um filme da Disney. Todas as respostas desses porquês está na fluência dessas marcas em falar arquetipicamente. E no episódio de hoje a gente vai se aprofundar nesse termo e entender de uma vez por todas o que são os arquétipos. O que são os arquétipos? Jung, que foi o principal pioneiro nesse termo e também adaptou ele para as marcas, define que todos nós compartilhamos uma herança psíquica, ou seja, nossos cérebros estão programados a identificar os mesmos padrões de comportamento, que nada mais são que os arquétipos. O mundo do passado não precisava disso, porque a gente tinha uma intensa demanda para uma pouca oferta. Mas nos dias atuais, infelizmente, a competição é em todos os segmentos. E aí você tem dois caminhos. Ou você abaixa os preços, ou você começa a dar significado para os seus produtos. Que é sério, mesmo que você for super inovador e disruptivo, é possível copiar o seu modelo de negócio. Veja, por exemplo, a Netflix, o tanto de imitadores que surgiram depois dela. E é por isso que a gente precisa falar sobre a administração de significados. Assim como os ativos precisam ser administrados dentro de uma empresa, o significado também precisa ser. E vai por mim, o significado é o bem mais valioso da sua empresa. Porque o significado fala com o lado emocional da pessoa, com o lado intuitivo dela. Cria ali uma afinidade emocional da sua marca com o seu consumidor. Ou seja, se você é um profissional de marketing ou um empreendedor fazendo o marketing da sua empresa, da sua marca, você vai precisar de uma bússola, um guia. E os arquétipos serão esses guias. As motivações humanas. Nada mais é do que o proporcionador do elo que liga as motivações, necessidades humanas do seu consumidor e a venda do seu produto. Como a psicologia fala, a gente tem 4 motivações humanas principais. E os arquétipos, eles vão ser associados a essas motivações humanas. A primeira motivação é o pertencer, ou seja, nós humanos a gente tem uma vontade louca de agradar e pertencer a uma comunidade. A segunda motivação é o oposto de pertencer, é quando a gente, prioriza o individual, ou seja, o ficar, estar sozinho, tomar as próximas decisões. Tudo isso faz parte da motivação de estar sozinho, de ser um indivíduo. Existe também a motivação da estabilidade, que é a motivação quando você quer conforto, quando você quer segurança, quando você quer o que já é garantido. Como motivação oposta à estabilidade, a gente tem a motivação que é chamada de mestria. A mestria nada mais é do que um nome chique para riscos, realizações, quando você assume um desafio a ser conquistado, a ser lutado e atinge seu objetivo, então é diferente do conforto. Não se engane se você acha que você tem só uma motivação desse quadrante. Na verdade, a vida é um eterno equilíbrio entre essas 4 motivações. E como eu falei, cada uma dessas motivações vai abrir um leque de 3 arquétipos, ou seja, 3 vezes 4, no final, a gente vai ter 12 arquétipos que podem ser trabalhados dentro das marcas. A história dos arquétipos e sua potência. Os arquétipos, eles surgem tanto na Grécia quanto na Roma antiga. E antigamente, eles eram associados aos deuses. A partir do momento em que a gente cria um deus, como por exemplo o deus da beleza, o deus do prazer, a gente começa a associar um comportamento, ou seja, um padrão de comportamento àquela personagem, àquele indivíduo, àquele deus. Mas hoje a gente associa a pessoas comuns, o que facilita muito a vida das marcas, porque a gente não precisa ser deus, e sim pessoas comuns com padrões de comportamento. Então, citando o exemplo lá do começo, a Apple, ela teve inúmeros
inúmeros erros administrativos. Steve Jobs era um caos, mas por que as pessoas não deixaram de largar a mão da Apple? Porque seus fãs, seus clientes manteram uma relação de lealdade com o significado dessas marcas. Então a Apple, assume um arquétipo criador e rebelde. Então todas as pessoas que se sentirem identificadas com esses significados ou quererem ser assim, vão se aproximar e se identificar da marca. Gente, a gente está num mundo de significados. Então, assim, as comidas significam. Então, o peru que você come no Natal significa alguma coisa. O champanhe que você estoura significa comemoração. A aliança que você põe no dedo significa casamento, significa relação entre duas pessoas. E os arquétipos, eles servem para isso, para transmitir significados. Então, quando a gente tem um produto, a gente adiciona os arquétipos naquela marca para a pessoa não achar que está comprando um ser inanimado ali, uma coisa que não vai mexer, enfim, ela está comprando significado. Atenção, não adianta pôr um significado no produto e falar assim, não, meu produto, ele transmite status. Então, todo mundo agora vai começar a ver o seu produto como um transmissor de status, empoderamento, poder. Na verdade, as marcas, para conseguirem transmitir esse significado, elas precisam ser arquétipos por inteiras, ou seja, do pé à cabeça. Modernidade e os arquétipos. Então, a gente está falando de um conceito que ele é um pouco antigo, mas quando a gente coloca ele no mundo das marcas, a gente consegue ver que esse conceito está mais moderno do que nunca. Porque o que está acontecendo nos dias atuais? Os consumidores, eles não são mais leais, eles não acreditam em tudo que vem. Na verdade, eles são céticos a propagandas exageradas e querem expressar sua individualidade, ou seja, ser reconhecido como uma pessoa complexa. E que apesar da falta de tempo dessa vida corrida, ele não deixa de se informar sobre aquilo que vai comprar, se tornando muito difícil de serem enganados. À medida que a consciência humana vai evoluindo, assim como os consumidores, a gente precisa trazer mais narrativa arquetípica para as nossas marcas. Arquétipos não são estereótipos. Deve estar se perguntando, se você tem um padrão de comportamento destinado ao arquétipo X, se 60 marcas tiverem aquele arquétipo, elas vão ser iguais? Não, pessoal. E muita gente utiliza desse argumento que arquétipos são estereotipados para fazer você não seguir esse modelo. Porque realmente as pessoas vão tentar reduzir os arquétipos a estereótipos. Então, se aquela pessoa ela quer passar status ou poder, ela tem que usar um blazer. Na verdade, não, porque todos nós somos seres completos e complexos. A gente possui desejos básicos, necessidades humanas, nós temos motivações. Todos nós necessitamos esse equilíbrio de todos os arquétipos na vida. É natural que a gente sinta desejo por aquilo que a gente não tem ou que a gente deseja ser. Então, se eu sou zero criativa e a Apple prega a criatividade, é óbvio que eu vou querer aquela marca, porque ela tem o que eu não tenho. E aí é que todos nós, a gente tem arquétipos que se expressam em maior quantidade e menor quantidade. E isso cria a nossa personalidade. É por isso que a gente é do jeitinho que a gente é. E as marcas também. Mas as marcas, para elas serem sólidas e coerentes, elas precisam seguir um arquétipo dominante. Mas para uma boa construção arquetípica para sua marca, você precisa escolher o seu predominante e fazer a sua marca ser coerente. Bom, pessoal, e esse foi o episódio O que são os arquétipos? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e também siga a gente lá no Instagram, @ousaremkt. É isso, pessoal.